Continuo na mesma igreja que eu sempre estive, assim, desde quando cheguei na França, tirando o tempo que eu fui estudar aí no leste, né, Uhum. da França, o tempo também de estágio que eu fiz em Nice, na época. Senão, assim, a gente sempre esteve nessa igreja. Essa igreja começou na casa dos pais da minha esposa, há 30 anos atrás. Então, assim, a gente gosta muito da igreja, a gente é muito apegado a essa igreja também, as pessoas daqui. Tem pessoas que eu conheço aqui desde quando eu cheguei na França. Pessoas me conheceram quando eu não falava nada de francês, né? Nossa. Eu era magro ainda, não tinha. Você tá em forma, você tá em forma. É. Tá em E forma aí, ainda. cara, a gente continua mesmo. A gente tinha dado estamos naquele tempo de pausa, dizendo assim, que a gente fez, né? De acordo com a igreja também. Mas a gente continua na igreja, continua servindo na igreja. Tem servido aí com as crianças, na recepção da igreja. A gente nunca para também de pastorear, né? Porque eu acho que é algo Sim. que Deus faz na gente e também na vida das pessoas. Então, estou sempre aí podendo também estar aconselhando, conversando, trocando ideia também com o pastor da igreja, troco ideia com os outros presbíteros da igreja também, fazendo parte de algumas organizações. Mas, por enquanto, o ministério pastoral mesmo continua aí, um pouco continua em stand-by. Uhum. E Mas a conversa ainda existe com o pessoal da igreja, né? Ainda existe essa conversa sobre se eu volto, quando que eu volto, se eu volto a exercer aqui nessa igreja, se eu vou para outra igreja. Então, por Uhum. enquanto, a gente está em stand-by, sem precipitação também, e servindo na igreja. Graças a Deus, cara, estamos bem. Então, mas eu acho interessante, né, que você está falando, porque assim, não é o cargo, né, que faz o pastor, né? O pastor, ele é pastor e o cargo, na verdade, às vezes, vai somente revelar, né, evidenciar aquilo que já é, né? É como, por exemplo, eu lembro, né, quando eu morava no Brasil, né, às vezes tinha aquelas eleições para diácono, né, É, na igreja, e os diáconos, nunca era votado, as pessoas que eram votadas para diácono, nunca era aquele que não fazia nada. A é, gente sempre votava para diácono aquele que já estava ali, que a gente chegava mais cedo, que abria, que servia, que era, né, que era descolado, né, que era para frente, que a gente fala, né? é, Então, assim, e aí a gente votava para essa pessoa como diácono, mas na verdade essa pessoa já era diácono, a gente só oficializava aquilo que ela já era, né? E eu acho é. que acredito que o ministério pastoral é independente das vezes daquele momento que você está trabalhando oficialmente, né? Cara, eu servi, foram várias etapas aqui, né? Uhum. A gente chegou nessa igreja, tipo, como missionários da igreja na época. A minha esposa sempre fez parte dessa igreja. Ela foi para a Argentina estudar na Palavra da Vida. Uhum. Ela voltou da Argentina um ano depois eu cheguei. A gente casou aqui e a gente sempre serviu na igreja a tempo completo, assim. E a gente Uhum. trabalhava para ter um sustento. Algumas pessoas começaram a sustentar a gente. A gente foi Uhum. estudar. Temos os 3 anos de estudo aí no Instituto Bíblico Pastoral Batista, né, de Ronja, aí perto da Uhum. sua cidade. E depois a gente fez o estágio no início, depois a gente voltou para cá, porque era sempre, o plano era esse, né? A gente queria se formar e voltar, se formar para Uhum. servir ainda melhor, assim. Aqui eu precisava também estudar a língua. Então, assim, foi um tempo importante, foi uma etapa importante. Fazer um estágio em outra igreja também foi importante para a gente, para ver outra coisa, ver outro funcionamento. Então, assim, foi muito bom. E aí depois, quando a gente voltou, foi aí o ministério de, acho que 6 anos, cara, assim, 6 anos direto. E agora que teve e há 2 anos atrás, né, que rolou essa pausa aí, Uhum. do ministério. E por enquanto continua aí nesse estado, assim. Mas foram aí, digamos aí, 6 anos direto, mas a gente sempre serviu, cara. Então eu tenho vontade de dizer que faz 14 anos que eu sirvo nessa igreja.